mim, cada idiota que saísse por aí desejando Feliz Natal deveria ser fervido, misturado junto com seu bolo de Natal e enterrado com um galho de pinheirinho no coração. Isso sim. A Christmas Carol, conhecida aqui como um conto de Natal ou Os Espíritos de Natal, é uma das obras mais famosas do escritor britânico Charles Dickens. A obra é muito mais do que a simples historinha de um velho avarento que do dia para a noite se torna fofinho depois de ter sido visitado por 3 fantasmas. Ela tece duras críticas à Revolução Industrial e alguns aspectos são baseados na infância sofrida de Dickens. Mas antes de mais nada, para quem não conhece a história, qual é o enredo? Ebenezer Scrooge é um velho mesquinho e egoísta que odeia o Natal e a onda de felicidade e compaixão que toma as pessoas na data. Numa fria véspera de Natal, Scrooge trata seu funcionário, Bob Cratchit, com a crueldade de sempre, recusando-se a lhe dar carvão para que ele aquecesse o cubículo onde trabalhava. Depois, Scrooge é rude com o sobrinho que o convida para passar o Natal com ele e ainda se recusa a fazer doações para a caridade. Naquela noite, quando Scrooge chega em casa, ele é visitado pelo fantasma de seu antigo sócio, Jacob Marley, que aparece para ele acorrentado e o avisa que ele será, ao longo da madrugada, visitado por 3 outros fantasmas. Eles são os fantasmas dos natais passados, do Natal presente e do Natal futuro. O fantasma dos natais passados, uma figura estranha que em um ângulo lembrava um velho e em outro uma criança, leva Scrooge em uma viagem pelos natais de seu passado, e ele se vê como uma criança solitária e um jovem que foi abandonado pela noiva, pois amava o dinheiro mais do que a ela. O fantasma do presente, uma figura robusta, vestida de verde, sentada sobre uma pilha de bolos, mostra a Scrooge seu secretário Bob Cratchit celebrando o Natal com sua família, incluindo seu caçula, Tiny Tim, que está muito doente, mas cheio de ânimo. Mesmo sem riquezas, a família celebrava com grande felicidade. Bob ainda faz um brinde a Scrooge. O fantasma então o leva para ver as celebrações de Natal de seu sobrinho, que ri dele com os amigos, mas admite que sente pena do tio. Por fim, o fantasma mostra a Scrooge 2 crianças pobres, ignorância e necessidade. O fantasma desaparece e, finalmente, o fantasma do Natal futuro aparece. Ele mostra um cadáver abandonado em uma cama com o rosto coberto, e Scrooge se pergunta quem seria. Ele mostra o futuro dos Cratchits, que agora lamentavam a morte de Tiny Tim. Finalmente, o fantasma mostra a Scrooge uma lápide. Ao se aproximar dela, Scrooge vê que ela tem o seu próprio nome. A jornada dos fantasmas no tempo faz Scrooge enxergar suas escolhas erradas, e ele surpreendentemente acorda cheio de entusiasmo pela vida. Ele compra um grande peru e entrega aos Cratchits. Então, ele encontra um dos coletores de doações e faz uma valiosa contribuição. Finalmente, ele vai para a casa de seu sobrinho Fred para a ceia de Natal. No dia seguinte, Scrooge oferece a Bob Cratchit um aumento de salário e promete ajudar a cuidar de sua família. No final do livro, ele passa a ser visto como um bom amigo, um bom chefe e um homem caridoso que sabe comemorar o Natal. Dickens escreveu um conto de Natal em 1843. O que estava acontecendo economicamente e socialmente na Inglaterra durante esse período e mais especificamente nesse ano? Iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico e causou grandes transformações nas relações de trabalho e nos sistemas de produção. Apesar de todo o progresso, vários trabalhadores especializados perderam seus ofícios para máquinas. Com isso, os salários despencaram. Além disso, as condições de trabalho eram desumanas. Os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante e eram facilmente substituídos caso deixassem um emprego ou mesmo se morressem durante o exercício da função, algo que não era incomum. Charles Dickens teve acesso ao Report of the Children's Employment Commission, um dos documentos mais importantes da história industrial britânica. Assim como Dickens, toda a sociedade ficou chocada com seu conteúdo e, rapidamente, padrões mínimos de segurança em minas e fábricas foram garantidos, bem como normas a respeito do trabalho de mulheres e do trabalho infantil. Com o aumento da industrialização e, particularmente, o desenvolvimento da mineração de carvão, mais crianças começaram a trabalhar cada vez mais cedo.
Elas eram em média 5 vezes mais baratas para empregar do que os adultos, mas deveriam trabalhar as mesmas horas, o que poderia significar 14 horas diárias. A comissão também descobriu muitos casos em que crianças eram obrigadas a entrar nas máquinas industriais e consertá-las, às vezes com consequências fatais. O relatório então motivou Dickens e outros autores da época, mas em vez de um artigo, ele achou que algo mais lúdico seria mais acessível aos leitores e evitaria uma crítica explícita às instituições vitorianas. Um conto de Natal ainda conta com a presença de espíritos, um tópico quente na era vitoriana, época na qual o espiritismo foi amplamente difundido na Inglaterra. Ebenezer Scrooge, o velho avarento, é o personagem principal da história. Ebenezer é um nome de origem bíblica, dado a uma pedra memorial erguida pelo profeta Samuel para marcar o local onde Deus ajudou Israel a derrotar os filisteus. Seu significado em hebraico é Pedra da Ajuda. O sobrenome Scrooge é a junção de duas palavras, screw, que significa apertar, e gouge, que significa cavar ou entalhar. A junção do nome e do sobrenome de Ebenezer Scrooge pode ser uma alusão à redenção de uma pessoa extremamente rígida, mas que passou por uma situação traumática o bastante para mudar, como uma pedra que foi moldada em outro formato após grande esforço. Mas e quanto à infância de Charles Dickens? O que teria marcado tanto aquele menino para que ele aproveitasse essa parte tão difícil da sua vida para escrever a sua obra? Charles Dickens nasceu em 7 de fevereiro de 1812. Era filho de John e Elizabeth Dickens, um casal sociável e extrovertido. Eles adoravam festas, jantares e eventos familiares. John trabalhava na tesouraria da Marinha, mas seu salário não comportava as despesas com o entretenimento que lhe era tão importante e com seus 9 filhos. Consequentemente, quando Charles tinha apenas 4 meses, a família mudou-se para uma casa menor para cortar custos. Desde muito jovem, Charles sonhava com uma educação de qualidade para se tornar um cavalheiro. Seus pais tinham alguns fundos limitados reservados para enviar apenas um de seus filhos a uma universidade ou academia e decidiram por sua filha, Fanny, que tinha talento para a música. Fanny tornou-se uma cantora e pianista de prestígio e mais tarde se casou e teve um filho que seria inspiração para Tiny Tim. Quando Charles tinha 12 anos, seu pai acabou sendo enviado à prisão por conta de suas dívidas. Naquela época, a família não teve alternativa a não ser enviar Charles para trabalhar em uma fábrica de graxa para sapatos, onde ele trabalhava longas horas colando etiquetas em potes. Ele ganhava 6 shillings por semana, o que hoje daria um pouco mais de R$1. Felizmente, poucos meses depois, John Dickens receberia uma herança e teria chegado a um acordo com seus credores. Ele então tirou seu filho da fábrica e o enviou à Wellington House Academy para ser educado. Apesar do desfecho feliz, esse episódio marcou profundamente Charles Dickens e serviu de inspiração não apenas para um conto de Natal, como para outras de suas obras, como Oliver Twist. A obra foi um sucesso e permanece uma das obras mais importantes da literatura mundial. Tanto é que ela já foi adaptada para o teatro, para o cinema, para a televisão e até mesmo para os quadrinhos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou,